Me chamo Letícia Pains e irei tratar do assunto de ponto de equilíbrio, um fator inserido na análise econômica de projetos. Quais os assuntos que serão abordados? O que é ponto de equilíbrio? Quais os tipos de pontos de equilíbrio? Algumas fórmulas e cálculos e um exercício para fixar no final. Então, o que é ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é a quantidade Q a ser produzida e vendida para fazer com que o projeto pelo menos não tenha algum prejuízo. Então, devido a isso, as receitas são iguais aos custos totais. Isso ficará mais claro no próximo slide. O ponto de equilíbrio também consegue analisar a relação entre o volume de vendas e a lucratividade. Aqui temos uma representação gráfica do ponto de equilíbrio, então a gente consegue ver que realmente as receitas, as vendas, são iguais aos custos totais nesse ponto. Anteriormente a isso, tem prejuízo, porque os custos são maiores do que as vendas, e posteriormente tem lucro, porque as vendas são maiores do que os custos. E quais são os tipos de pontos de equilíbrio? Ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio de caixa e o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio contábil ele é o mais utilizado. Ele representa o nível de vendas, ele resulta em um projeto de lucro líquido zero, ele tem um fluxo de caixa positivo e ele é responsável por verificar em que condições o projeto se torna lucrativo. E quais são as fórmulas e cálculos para supor esse ponto de equilíbrio contábil? A fórmula do ponto de equilíbrio contábil para descobrir é essa. E aí a gente consegue também deduzir que o FCO é igual a DIA, ou seja, o fluxo de caixa operacional é igual a despesa, depreciação e amortização. E aí, dessa fórmula aqui, do ponto de equilíbrio, a gente consegue verificar que CF é o custo fixo, CVU é o custo variável unitário e o PU é o preço unitário. E DIA, como já comentado, despesa, depreciação e amortização. Sendo a depreciação podendo ser calculada através de investimento sobre a vida útil do projeto, essa fórmula aqui. E uma observação sobre o ponto de equilíbrio contábil é que ele é útil para saber o preço que devemos cobrar por um produto sem obter prejuízos. Mas, por ele apresentar um fluxo de caixa positivo, ele pode apresentar também um nível negativo em pontos de vendas abaixo do ponto de equilíbrio contábil. E aí seria necessário um caixa adicional para o projeto continuar em funcionamento. Então, é muito importante ficar atento a esse ponto de equilíbrio contábil, porque às vezes a gente pode chegar em conclusões erradas sobre o projeto. O segundo ponto é o ponto de equilíbrio de caixa, em que o fluxo de caixa operacional é igual a zero. Então, o FCO é igual a zero. E ele é utilizado para saber em que condições o projeto tem um fluxo de caixa operacional positivo. Uma observação sobre ele é que o ponto de equilíbrio de caixa só consegue cobrir os custos operacionais fixos do projeto. Então, ele nunca atinge seu payback e assim pode gerar prejuízos. Então, ele também é importante ser verificado com atenção, porque a gente também pode chegar em conclusões erradas sobre o projeto devido a esse ponto de equilíbrio de caixa. E quais são as fórmulas e cálculos para a gente descobrir o ponto de equilíbrio de caixa? Há duas formas de se calcular. Não considerando o IR, que é a alíquota do imposto de renda, através dessa fórmula, e considerando a alíquota do imposto de renda, através dessa fórmula, sendo T a taxa de IR. O ponto de equilíbrio financeiro é o mais importante de todos, porque ele representa o nível de vendas que resulta em um VPL igual a zero. Então, ele é utilizado para saber em que condições o projeto se torna economicamente viável. E por isso ele é importante, porque ele fornece a informação mais exata. Porque quando a gente tem um VPL positivo, ou seja, maior do que zero, a gente tem certeza que o projeto é economicamente viável. Já em outros pontos de equilíbrio, como contábil, por exemplo, a gente pode ter um VPL negativo, sendo menor do que zero. Então, é perigoso verificar apenas esse tipo de equilíbrio isoladamente, porque a gente pode chegar, sim, em conclusões erradas, sendo chegado em conclusão de que o projeto é economicamente viável e, na verdade, ele não é, porque o VPL seria menor do que zero. Então, por isso que fazendo os cálculos por ponto de equilíbrio contábil ou de caixa, é importante também verificar o ponto de equilíbrio financeiro para a empresa, para a gente chegar na conclusão exata e não ser surpreendido pelo caminho. E aí, quais são as fórmulas e cálculos do ponto de equilíbrio financeiro? A fórmula para descobrir o ponto de equilíbrio financeiro é exatamente essa aqui, sendo o FCO com esse símbolo, o nível de FCO que resulta em um VPL zero, ou seja, o fluxo de caixa operacional vai ser igual a PMT. E para a gente descobrir essa PMT, a gente vai utilizar a calculadora HP12C,
que é uma calculadora financeira, e eu vou explicar um pouquinho sobre ela e como a gente vai fazer esses cálculos, né, a seguir. Então, essa calculadora HP12C, a gente consegue utilizar a versão online, ou seja, na web, não precisa comprar fisicamente. E aqui eu até representei como que ela é. E em relação a isso, né, esse símbolo aqui são as teclas da calculadora. Então, para a gente descobrir o PMT, a gente primeiro tem que limpar os dados. Então, clica F e reg. Ops. Depois a gente tem que inserir o PV, que é o investimento inicial, e a gente tem que colocar CHS antes, porque o PV é aquele valor de investimento, então ele está saindo do fluxo de caixa. Como ele está saindo, ele tem um sinal negativo. Então o CHS vai representar exatamente isso, um sinal negativo. O N, que é o período do projeto, ou seja, o ciclo, né, de vida útil. O I, que é a taxa do projeto, informada também pela questão. E o FV, que seria o retorno, né, desse projeto. Então, o que a gente vai receber ali de caixa. Por isso que ele não precisa do CHS, porque ele já é um valor positivo, porque ele está entrando no caixa. E aí a gente clica no PMT, após tudo isso, e a gente consegue achar o valor dessa variável. E aí, consequentemente, a gente consegue achar o valor do fluxo de caixa operacional, que vai ser muito importante. Agora eu preparei um exercício, então eu vou mudar aqui de aba, vou para o Word, para a gente exercitar um pouquinho. Vamos dar início, então, à resolução do exercício. Ponto de equilíbrio de duas tecnologias. Uma empresa está selecionando uma de duas tecnologias, tecnologia 1 versus tecnologia 2, para a fabricação de um novo produto. A empresa pretende praticar o preço de venda de R$10 a unidade, não importando qual tecnologia será escolhida. O horizonte de projeto para qualquer uma das alternativas é de 20 anos e os dados da empresa são que o custo de capital é igual a 5% e a alíquota do imposto de renda igual a 34%. Alguns dados que temos da tecnologia 1 e da tecnologia 2 são os gastos de capital, investimento em capital de giro, custo fixo, custo variável unitário e valor residual dos ativos. Letra A. Em termos da quantidade Q produzida e vendida anualmente em cada tipo de tecnologia, em que condições cada uma delas se torna mais lucrativa? Para a gente conseguir achar em que condições cada uma delas se torna mais lucrativa, a gente precisa utilizar o ponto de equilíbrio contábil. Então, a gente vai utilizar essa fórmula. E nessa fórmula, a gente sabe que precisa calcular o DIA. Nesse caso, vai ser a depreciação. Então, a gente vai calcular através do investimento sobre a vida útil do projeto. 4 milhões sobre 20, dando 200 mil. E aí a gente vai calcular, pela fórmula, o ponto de equilíbrio contábil, que vai ser igual a 216.666,67 unidades. De fórmula análoga, né, a gente vai utilizar para descobrir o ponto de equilíbrio contábil da tecnologia 2. E assim a gente consegue saber que a tecnologia 1 vai ser mais lucrativa quando a quantidade Q for produzida, né, e vendida for maior que 206.666,67 unidades, e a tecnologia 2 quando a quantidade Q ser produzida e vendida for maior do que esse valor. Por quê? Quando a gente viu lá no gráfico, a gente viu que tinha um ponto de equilíbrio e acima dele estava o índice, né, que representava a lucratividade. Então, a gente consegue verificar que quando o Q, né, achado do ponto de equilíbrio for maior do que o valor, a gente consegue ter mais lucratividade. Letra B. Se as operações da tecnologia 2 ocorressem de acordo com o ponto de equilíbrio contábil, qual seria o payback simples? Tá. No ponto de equilíbrio contábil, a gente consegue saber que o FCO é igual ao DIA. Então, isso vai ser muito importante, porque a gente já tem o DIA e a gente precisa descobrir o FCO, porque o payback é investimento sobre o FCO. Então, a partir do momento que a gente já tem o DIA da tecnologia 2, né, que seria 250 mil, a gente consegue achar o payback, que é investimento, sobre o fluxo de caixa operacional. Então, 5 milhões sobre 250 mil dá um payback de 20 anos, que seria o tempo, né, de retorno do investimento do projeto. Letra C. Em relação à tecnologia 1 e tecnologia 2, em que condições cada uma delas teria um fluxo de caixa operacional positivo? OBS, considerar a alíquota do imposto de renda. Fluxo de caixa operacional positivo, a gente sabe que precisa utilizar ponto de equilíbrio de caixa. Então, vai ser essa fórmula aqui
e sendo o FCO igual a 0. Então, utilizando essa fórmula, a gente consegue descobrir que o ponto de equilíbrio, né, de caixa da tecnologia 1 é 115.656,57 unidades, considerando o T como 34%, que foi informado na questão, e da tecnologia 2, o valor de 93.602,69 unidades. E aí a gente consegue descobrir que o projeto vai ter um fluxo de caixa operacional positivo quando a quantidade Q a ser produzida e vendida for maior do que esse valor para a tecnologia 1 e for maior também do que esse valor para a tecnologia 2, como a gente viu lá na representação gráfica. Letra D. Em que condições cada uma das tecnologias se torna economicamente viável? Economicamente viável, a gente vai utilizar o ponto de equilíbrio financeiro. Então, a gente tem essa fórmula e a gente sabe também que o FCO vai ser igual a PMT. Então, a gente vai descobrir essa PMT através da calculadora HP12C, que é a calculadora financeira, como eu já havia mostrado. Então, o PV vai ser gastos de capital, mais investimento em capital de giro, 4.500.000. A gente vai colocar tudo isso na calculadora, HP12C. FV também, temos investimento em capital de giro, mais o valor residual dos ativos, que é o valor que você consegue receber ali no final do projeto. E o investimento de capital de giro sempre vai ser recuperado também ao final das operações. Então, a gente tem um PMT de 333.873,31. E esse vai ser o FCO. A gente consegue jogar na fórmula e descobre o ponto de equilíbrio financeiro da tecnologia 1, que seria 284.279,45 unidades. A gente vai calcular de fórmula análoga, né, para a tecnologia 2 e a gente consegue descobrir também o ponto de equilíbrio financeiro dele. E o que podemos concluir, então, de todo esse exercício, né? Que a gente tem 3 valores diferentes da quantidade Q. Então, um para equilíbrio contábil, outro para equilíbrio de caixa e, por último, né, com o ponto de equilíbrio financeiro. E a gente sabe que o ponto de equilíbrio financeiro é o que fornece a informação mais certeira, devido ao VPL ser positivo, maior do que 0. Então, realmente é um projeto economicamente viável, a gente consegue ter essa certeza. Então, a gente pode concluir que, caso sejam realizados cálculos de ponto de equilíbrio contábil e de caixa, é importante sim realizar os cálculos adicionais para verificar a viabilidade do projeto na empresa. Porque, como a gente verificou nesse exercício, o ponto de equilíbrio financeiro deu totalmente diferente do que o ponto de equilíbrio de caixa e o ponto de equilíbrio contábil. Então, realmente, a gente conseguiu provar essa informação. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o ponto de equilíbrio. E qualquer dúvida pode mandar e-mail, pode entrar em contato que a gente vai solucionar. Obrigada.